Gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carol Porto e sou a criadora do canal Pelo Mundo AI. E no vídeo de hoje eu vou te contar como que funciona o processo para renovar o visto já estando na França. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre esse assunto e eu vim aqui para esclarecer. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal. E se você também curte acompanhar o meu dia a dia aqui em Paris, me siga lá no Instagram, @pelomundoai. Antes de começar a explicar como que funciona esse processo, eu vou relembrar que só consegue renovar o visto de estudante aquelas pessoas que têm o visto Long Séjour, ou seja, o VLS-TS, que é o Visa Long Séjour Valant Titre de Séjour. Ou seja, pessoas que não têm esse visto não conseguem renovar estando aqui na França. Então, por exemplo, quem veio aqui com visto temporário de férias-trabalho de 1 ano, a pessoa tem que voltar no Brasil para pedir um novo visto, ela não consegue renovar. Esse tipo de renovação geralmente é feita por estudantes, mas existem algumas exceções. Por exemplo, se eu vier para a França para trabalhar como au pair e no final de 1 ano de trabalho de au pair eu for aceita em alguma universidade para fazer mestrado ou graduação, eu posso dar entrada também nesse visto, porque o au pair, ele também vem com visto longo séjour, tá? Então, assim, é legal vocês identificarem qual é o tipo do seu visto, para vocês saberem, antes de tudo, se vocês podem ou não renovar, tá certo? Como que funciona essa renovação estando na França? Eu vou contar um pouquinho da minha história, bem resumida, que eu acho que vai ser uma forma mais fácil de vocês entenderem como que vocês vão fazer esse processo, caso tenham essa opção. Eu vim para a França para estudar 1 ano de arquitetura, fazer o L3 numa école de arquitetura. E no meio do percurso eu decidi que eu queria fazer um mestrado em outra área, ou seja, eu fui mais para a área do patrimônio cultural, em uma outra universidade. Carol, mas isso é possível? Você foi para uma universidade e aí você vai entrar em outra? Sim, gente, é possível e eu vou fazer um vídeo explicando essa experiência para vocês, porque eu acho que todo mundo tem que saber e tem que conhecer outras oportunidades também. Mas voltando aqui para a renovação do visto, o meu visto venceria no dia 2 de setembro de 2020. E aí, gente, nesse meio do caminho teve a pandemia, teve o Covid. Muitos alunos que tinham o visto para vencer até junho, ele já foi renovado automaticamente por 6 meses, mesmo se a pessoa fosse ficar ou não aqui na França. Mas eu, como meu visto venceria em setembro, não foi renovado automaticamente porque as prefeituras voltaram os serviços, então eu automaticamente tinha que agendar um horário. Então, 3 meses antes do vencimento do meu visto, eu comecei a agendar e a entrar no site da prefeitura para agendar um horário. Normalmente, gente, a solicitação para renovação é feita na prefeitura do local onde você mora. Mas aqui em Paris tem uma especificidade. Todos os estudantes, eles têm que agendar na Préfecture de Police, que ela fica na Cité Universitaire. Isso é uma especificidade de Paris, então, assim, é o processo que eu conheço mais. Gente, mesmo o processo de Paris sendo um pouquinho diferente das outras cidades, eu acho que vai ser interessante para você de qualquer forma, porque ele é um pouquinho mais complicado. Então, se você está numa cidade que é interior, com certeza vai ser mais tranquilo essa renovação. Então, 3 meses antes do meu visto vencer, eu entrei no site da Prefecture, coloquei os meus dados e, por sorte, eu entrei em um dia que tinha muitos horários e dias disponíveis e consegui marcar. Então, você coloca o número do OFI que você recebe lá quando você chega. Lembra aquele documento que você tem que validar até 3 meses depois da sua chegada? Então, ele te dá um número e é com esse número que você vai fazer o pedido para renovar o visto. É importante, gente, deixar claro que você só consegue renovar esse visto de estudante se você tiver uma matrícula, uma inscrição em algum curso superior, em alguma universidade, para comprovar que você vai continuar sendo estudante. Então, eu consegui agendar o horário, agendei o dia e o horário, e logo depois que você faz essa inscrição, o próprio site ele te dá um PDF com todos os documentos que você tem que levar. E aí, esse PDF ele não é específico para o seu caso, não. Ele te dá um PDF
com vários tipos de solicitação de visto. Então, você tem que procurar lá qual que se encaixa no seu, estudante, renovação e tal. E aí, você vai olhar todos os documentos que você precisa. Eu sei, gente, que muita gente, na hora que faz esse agendamento, ainda não tem a inscrição da faculdade. Muito provavelmente, as pessoas só têm o aceite da universidade. Era o meu caso. Só que, quando você só tem o aceite, você leva só o aceite para fazer essa renovação, eles acabam não aceitando, porque o que importa para eles é se você realmente está inscrito. Então, eu mandei muito e-mail para minha universidade, para o coordenador do curso, fiz ele me ajudar, e um dia antes da minha entrevista, ele me enviou por e-mail a inscrição da universidade. Então, se vocês já se programarem, né, já tentem fazer a inscrição o mais rápido possível. Se não tiver como, não é o fim do mundo. Eles vão te dar o papel que chama Recipe-C de qualquer forma, mas depois vocês vão ter que marcar uma nova entrevista para levar os documentos que ficaram faltando. Então tá aí uma coisinha que é um pouco chata, porque nem sempre a gente consegue tanto agendamento assim, tantos horários disponíveis. Umas diquinhas que eu vou dar aqui pro dia da entrevista. Mesma coisa da entrevista que a gente faz lá no Brasil pro visto. É legal você levar todos os documentos já separados, cópias e originais. Eles não me pediram os originais, eu só entreguei as cópias diretamente, mas leve todos os documentos. Leve a foto nas dimensões que eles pedem. Qualquer uma dessas máquinas de fotografia que ficam no metrô tem a foto específica para passaporte, documentos, então eu tirei nessas fotos mesmo. 5 euros você recebe, acho que 6 fotos, 9, não sei. A gente fica com uma cara horrível, mas enfim. Leve essas fotos também, as cópias, né, dos documentos, e leve uma caneta preta, gente. Eu não sabia disso. Várias amigas já tinham feito o processo e nunca me contaram esses detalhes. E eu falei, gente, por que elas... Como é que a pessoa esquece, né? Enfim, eu não esqueci, tô aqui contando pra vocês pra facilitar a vida de vocês. Levem uma caneta preta, porque assim que você chega lá na prefeitura, eles te dão um dossiê pra completar. Ou seja, antigamente eu acho que era feito online, agora não. Você chega lá, você mostra a sua convocação, mostra lá que você, sei lá, marcou pra meio-dia do dia tal, e aí eles vão te dar um dossiê para você preencher na hora. E esse dossiê tem o quê? Seus dados pessoais, dados de família, passaporte. Eles te perguntam quais foram os estudos que você fez na França, quais são os estudos que você fará. Eles perguntam também qual que é o seu projeto de estudos, você tem que escrever qual que é o seu projeto de estudos. Nada assim muito elaborado, mas é legal vocês saberem disso para chegarem preparados. E tudo que eles pedem para preencher é sempre com caneta preta. Eu cheguei, eu não tinha nenhuma caneta, nem levei caneta, então eu fiquei esperando as pessoas preencherem para pedir emprestado. E a moça do guichê que me atendeu foi super gentil, me emprestou a dela quando eu precisei assinar os papéis para receber o Recipe-C. E aí, gente, como é que funciona esse processo de renovação? Beleza, você chegou lá, pegou o dossiê, anotou, escreveu tudo, colocou todas as informações, você vai aguardar. Não significa que o seu rendezvous, né, o seu agendamento esteja para meio-dia, que você vai ser atendido meio-dia. O meu agendamento era meio-dia, eu entrei para a sala 11h30, preenchi os documentos, eu só fui ser atendida 1h30 da tarde. E eu fiquei até 2h30 para esperar receber o documento, porque é muita gente. Então, assim, vá num dia que vocês sabem que você não tem mais nada para fazer, porque se precisar ficar lá mais horas, vocês vão ficar. E é isso. Separa o dia da entrevista da prefeitura para prefeitura, para fazer mais nada. Que mais? Bom, então eles chamam, eles pedem os documentos, você entrega os documentos, eles pedem as fotos e aí eles pedem para você aguardar que eles vão analisar os documentos. Por isso que demora também, porque eles vão ler todos os documentos, vão ver se tem alguma coisa faltando, vai ver se tem alguma coisa que não condiz com as informações, enfim. No final, eles entregam o Recipe-C. Eu vou até pegar aqui. O meu tá aqui. Ó, bonitinho. Eles entregam um papelzinho assim, ó. E o que é esse papelzinho, gente? Por exemplo, o meu visto vai vencer dia 2 de setembro.
Eles me dão esse papel aqui para comprovar que eu fiz o pedido de renovação do visto. E esse meu aqui, ó, ele é válido até outubro, ou seja, ele vale até um mês depois que o meu visto venceu. Por quê? Provavelmente a minha carte de séjour, ou titre de séjour, né, que é um cartãozinho como se fosse uma identidade, vai chegar antes de setembro. E com esse papel aqui, eu posso sair da França. Gente, isso é uma polêmica. Tem muita gente que fala que com esse papel não pode sair, tem gente que fala que pode, que depende do tipo. Então é legal você se informar lá na hora. Eu, por exemplo, perguntei pra mulher, porque eu tenho uma viagem marcada, então eu falei, olha, eu preciso sair da França, eu quero saber se com esse papel eu consigo sair da França e voltar. Ela falou que tranquilo, com esse papel eu posso sair da França, sempre junto do passaporte, nunca é um ou outro, são os dois juntos. Mas a dica que eu dou é essa: sempre que a pessoa te entregar o papel, você pergunta se você pode fazer uma viagem, você pergunta as dúvidas mesmo, pra pessoa tirar ali na hora. E esse papel é a comprovação de que você fez o pedido de um novo visto. E é importante que, por exemplo, eu tenho um contrato de trabalho e eu recebi uma notificação da minha empresa falando que se eu não comprovasse que eu ia renovar o visto, eles seriam obrigados a finalizar meu contrato, porque o visto ia vencer em setembro e eu não posso trabalhar numa empresa sendo ilegal. Então, esse documento também é importante para caso você tenha um contrato de trabalho, você mostrar que você tá legal, que você fez o pedido e que vai chegar. Pra mim, a mulher do guichê não perguntou nada, ela só pediu os documentos, não fez nenhuma pergunta, mas isso depende da pessoa que vai te atender, depende do dia, depende da sua situação. Se tiver documento faltando, provavelmente eles vão te encher de perguntas pra ver o que aconteceu, por que tá faltando o documento. Então, assim, se eu posso dar dicas de ouro vão com todos os documentos possíveis, preparados, tudo organizado, com as fotos. Sejam simpáticos, não fiquem estressados de demorar, já vão sabendo que é o processo que demora, então não adianta ficar estressado, mas também vão tranquilos, porque a gente escuta tanta coisa. Eu li tanto relato desse processo que nos grupos de Facebook, que eu fiquei um pouco nervosa. Confesso que eu fui assim um pouco até com dor de barriga, com medo de quem que iria me atender. Eu fiquei lá o tempo inteiro pensando, ai, por favor, seja uma pessoa legal, por favor, que a pessoa seja educada, enfim. Porque eu li tanto relato ruim que eu fiquei com isso na cabeça. Mas a minha experiência foi super tranquila, foi ótima. E eu vi as pessoas que foram antes também e estavam num dia super tranquilo. Algumas vezes eles perguntavam algumas coisas, mas geralmente eram para as pessoas que não tinham determinados documentos ou que não falavam francês. As pessoas que falavam inglês era um pouquinho mais complicado. Mas é isso, gente. Não é nada um bicho de 7 cabeças, não. É super tranquilo. Estejam preparados que vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Eu tentei contar aqui um pouquinho da minha experiência para renovar o visto, para mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É claro que existem experiências negativas, mas eu quis trazer justamente uma experiência positiva, mostrar que não é nada complicado. E eu acho que é assim, quando você já se prepara antes, quando você pensa positivo, fica tranquilo, vai dar certo, não tem como dar errado. E se acontecer alguma coisa assim, não aceitou tal documento, relaxa. Eles vão te dar o récépissé de qualquer forma. A única coisa que eles vão falar é pra você tentar agendar um outro dia pra levar o resto dos documentos que ficaram faltando. Então assim, não estressa, vai calma, tranquila, que vai dar tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Curtam, se inscrevam no canal, comentem que eu respondo todas as dúvidas. E Carol e Pelo Mundo Ai te espero aqui na França. Grande beijo!